E aí você falou outra coisa que você acabou de comentar em relação a gente está falando da formação do aluno e a formação do professor. Como é que a gente poderia pensar em entender como é que os professores têm se formado, né? E se isso tem trazido algum benefício ou isso tem piorado ainda mais a questão ainda da formação do aluno quando ele é graduando ainda? A formação do professor, se você for imaginar que o professor mais novo que vai chegar agora é o mesmo que passou por um processo de formação básica deficitário, é o mesmo que passou por um processo de formação universitária deficitário, ele obviamente vai ser um professor que vai ter grandes dificuldades lá na frente. Se ele se esforçar muito, é claro que ele vai poder alcançar os objetivos, o sucesso na área que ele escolheu. Mas é lógico que a gente também tem a nossa parcela de culpa. Como eu disse, a culpa é do sistema, é uma culpa da falta de boa formação de alunos, não é só da universidade, só da parte básica, os professores passam por isso também. A gente tem alguns professores que são totalmente desinteressados, né? A gente sabe disso, né? Eu não estou sendo antiético, estou falando de forma geral, tá? Como temos grandes professores, Exatamente, grandes mestres, pessoas que são homenageadas todo ano pelos alunos, seja porque são professores que são bem vistos ou que eles conseguem transmitir seu conteúdo de uma forma mais fácil. Você quer dizer que professores nota 5, né? Isso você está querendo dizer? Nota 5, 4.9 também. Não, nota 5 é uma coisa, 4.9 é 4.9. Professores nota 5, nós tivemos 2 professores nota 5 no semestre passado, você e o professor Arthur. É um outro patamar. É a avaliação do próprio aluno, do corpo docente. Isso é importante. Então, é isso que algumas universidades fazem, de avaliar o corpo docente, eu acho bastante interessante. Porque você tem um parâmetro geral de como esses alunos estão nos recebendo. Exatamente, né? exatamente. Então, professores bem avaliados, normalmente são os professores que têm a maior facilidade de comunicação, que conseguem se entrosar melhor com os alunos. Eu sou de uma época em que o professor subia no palanquinho, ele era Deus e a gente era... Exatamente. Pode falar palavrão? A gente era uma merda como aluno acadêmico e a gente ficava lá embaixo. A gente não podia, não tinha acesso, não tinha comunicação. Hoje você tem professores que dão lá o seu celular para o aluno, para ele conversar, bater papo, tirar dúvidas. Né? Então você tem uma forma hoje de comunicação diferente, você tem uma forma do aluno chegar no professor, ele tem mais liberdade. Se ele tem mais liberdade, ele tem mais chance de aprendizado. É lógico que nem todos sabem aproveitar isso. Exatamente, exatamente. Você falou uma coisa que quando eu me formei na faculdade, você chegou. Ainda bem, imagina ter que mandar aqueles forms todos que você mandar. Pelo amor de Deus. Raciocina comigo. E por falar nisso, me fala uma coisa. Qual é essa sua... Como é que você chegou nessa maneira de estimular, porque esse é um estímulo e uma cobrança do aluno, dessa coisa do exercício fora do horário, apesar do que a nossa carga, né, da nossa universidade exige essas coisas, mas você tem uma coisa particularmente diferente, muito diferente dos outros colegas. Como é que você chegou nessa... Aqui eu sou obrigado a dizer que o pai da ideia original é o nosso amigo Arthur, que vai falar com você daqui a pouco. A ideia... Mas ele reclama, para mim pelo menos, que ele não ouça a gente. Ele não vai ouvir. Ele reclama tanto. Mas o professor Alípio faz isso, faz aquilo, pede forms, pede não sei o que lá, e ele vive reclamando do professor Alípio. Eu só aumentei a quantidade de formulários, só isso. Então, é assim. Como estimular um aluno a estudar um pouco mais do que o professor fala em aula? Né? Então, buscando o pai da ideia, que ele teve a ideia de fazer os formulários para os alunos, a única coisa que eu fiz foi só ampliar a quantidade de formulários. Esse rapaz aí não foi aquele mesmo que deu uma ideia de a gente escrever os relatórios num programa? Dos alunos escreverem um relatório para nós. Esse mesmo. O negócio do ENAD, né? Esse mesmo. Esse aí? Ah, então tá bom. Esse mesmo. Esse tá bom. Na verdade, o que a gente faz, e a gente tem feito algumas coisas em conjunto, né? A gente vai amadurecendo as ideias, né? A gente tem a ideia maluca, eu tenho as minhas, ele tem as dele, e a gente põe em prática. Às vezes dá certo, às vezes não dá. O formulário foi uma coisa que, pelo menos para nós, deu certo. Na parte prática como nossa, no nosso dia a dia clínico dentro da universidade, você avaliar um aluno na parte prática é uma coisa complexa. Por quê? Eu acabei de falar, são níveis de aprendizado, são curvas de aprendizado diferentes. E você comparar o trabalho de um aluno com o outro, na minha forma de entender, não é uma forma correta de avaliação.
Porque você pode ter ali um aluno que já teve uma oportunidade maior, ele teve ali, às vezes ele é um protético, ele tem uma expertise um pouco maior do que um outro colega. E eu não acho correto você fazer esse tipo de comparação. Por outro lado, se você desenvolve uma metodologia de avaliação onde esse aluno, além daquela parte prática que ele tem que fazer, a gente traz outras formas avaliativas para dentro, né? Metodologias ativas de avaliação, você consegue pelo menos equalizar aquela parte da nota pela empatia que o professor tem com o aluno. Você consegue quebrar essa barreira, né? Então, por exemplo, na hora que a gente pede para o aluno fazer um planejamento prévio do tratamento que ele vai fazer, e a gente avalia esse planejamento e dá nota por isso. Na hora que a gente pede para esse aluno fazer um relatório sobre o que ele efetivamente fez, e a gente avalia e dá nota por isso. E na hora que a gente pede para esse aluno responder um questionário sobre questões pertinentes do dia a dia clínico, e a gente corrige e avalia isso, eu estou tentando equalizar a forma de avaliar os meus alunos. Então, estou dando uma forma justa de dar oportunidade a todos de tirarem nota. Então, a presença vale nota, os questionários valem nota, os formulários valem nota. Então, basta ele se esforçar e fazer. Quebra aquela barreira do professor, eu não fui com a sua cara, eu vou te dar uma nota baixa, eu fui com a cara daquele, é o cara legal, é o boa pinta, é um 171, ele vai tirar nota boa. a gente tem alguns exemplos muito bons lá, né? Dos nossos alunos. Tem muitos 171, tem professor 171 também, tá? Mas a gente consegue quebrar essa barreira. Então, uma forma, assim, digamos, honesta e mais justa de você avaliar o seu aluno ali na clínica. Legal. Sem ter a tua interpretação, né? O teu peso da empatia, vamos dizer assim. Mestre Alípio, como é que a gente consegue controlar os nossos alunos na ansiedade de se formar, de ser um bom profissional, controlar o imediatismo que eles têm? Como é que a gente consegue, dentro daquilo que a gente tem em mãos, controlar o imediatismo? Ele olha lá o Instagram do professor X e o cara tá muito bem de vida. Como é que a gente lida com essa equação? Então, isso é uma coisa dessa geração mais moderna que vive com Instagram, X e os threads da vida logados 24 horas por dia, né? A minha geração, e eu sou Baby Boomers, né? Da geração mais antiga ainda, né? Eu sou Como o pai... é que chama? Baby Boomers. Baby Boomers. Aí veio a sua geração, a X, né? Que é muito mais jovem do que a sua, né? Bem mais jovem que a minha, né? E a gente pega essa nova geração, os Gen Z que estão vindo aí na vida, é uma geração extremamente plugada no mundo. Então o que acontece? Para eles o que vale é aquilo que está lá nas redes sociais, né? Da vida. Dizer para o nosso aluno que aquilo lá é uma pequena parcela, uma pequena minoria do grande universo odontológico, dizer para eles, por exemplo, que nem sempre aquele influencer que está lá é rico de verdade, nem sempre que o que ele está falando é a verdade absoluta. Então, o que eu tenho feito dentro de sala de aula é sempre orientado eles a procurar alguma coisa um pouco mais baseada em evidência, vamos chamar assim, para pegar um termo que está em uso bastante hoje, né? Então, modinhas sempre existiram. Desde a minha época de acadêmico, recém-formado, as modinhas existiram. O problema é que essas modinhas ficavam restritas a um grupo pequeno porque não havia a grande divulgação das redes sociais. Hoje, qualquer um inventa uma moda, inventa uma técnica, né? Nós três podíamos inventar uma técnica, né? A técnica CGS, né? A gente batiza com a técnica bonita, né? CGS fica bonito, né? As pessoas ganham dinheiro com tanta coisa, a gente podia também pensar em querer ganhar dinheiro também. Carreira Guedes e Souza, né? Pode ser. Ou SGC, né? Então você batiza lá com as suas iniciais e sai falando para todo mundo que aquilo lá é o melhor do mundo, é uma maravilha. Então, aquela história de você criar dificuldade para vender facilidade continua lá na política e continua na nossa profissão e em todas as profissões, né? Então eu vou ter aquele insight de pegar aquele assunto que vamos dizer assim, ele é importante para um nicho de pessoas, né? Então você vai pegar aquela pessoa fragilizada. Então você pega aquele nicho de recém-formados que precisam ganhar dinheiro para pagar suas contas. É um grupo fragilizado. Sim. Aí você diz para eles que você tem a solução para os problemas deles.
Porque o problema dele está relacionado não com o fato dele ser pobre, mas com o fato dele não ter a técnica adequada de venda ou a técnica adequada para restaurar, para fazer todos aqueles laminados maravilhosos que você vê, porque eu já fiz 30 mil laminados na minha vida. O cara tem 5 anos de formado e fez quantos mil laminados? Fez mais do que eu, que tenho 40 anos de formado. Desculpa, tem coisa errada nessa conta, não bate. Né? Ou aquele colega seu que disse que não fez não sei quantas cirurgias. Gente, não existe isso. Não dá. E você não tem que ficar contando isso para todo mundo. Então, segurar a onda dessa moçada não é fácil, né? Porque eles vão, é o mundo deles. O mundo deles é assim. Então, a gente tem que começar a entender o que está acontecendo para tentar orientá-los dentro de sala de aula. Todos vão entender? Não. Mas se eu conseguir fazer 2 entender, eu já estou feliz, né? Porque é o mundo deles. O mundo deles é assim. É o que eles estão vendo lá de fora. Ah, fulano, olha, ele tá com uma BMW, ele foi viajar não sei para onde, olha só o consultório dele. É um em mais de 400 mil que a gente tem no Brasil, né? Temos mais de 400 mil dentistas formados. Aí você pega um universo de 10 influencers odontológicos. Diz que a gente conhece um dentista que chama universo, né? Tem doutor universo. Aliás, se ele tiver. Na hora que ele assistir, abraço pro universo. Abraço, universo. Você é o grande parceiro. Você é o cara. Então você tem um universo de 400 mil dentistas formados no Brasil e 10 influencers que acham. Que as pessoas olham para eles e acham que eu vou chegar lá. O problema é a decepção quando você percebe que não é bem assim. Né? E que você vai demorar um pouco para poder ter o que ele tem se um dia você tiver. O que eu digo para os meus alunos é o seguinte: a odontologia ainda te dá uma vida digna. A odontologia já deixou muita gente rica, não deixa mais. A odontologia dá para você ter uma vida digna. Você vai poder ter um carrinho, a sua casa, poder fazer seus passeios. Se você quiser ter filhos, você vai poder dar uma educação boa para os seus filhos.